Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer uma leitura da Bíblia no livro de Apocalipse. Capítulo de número 3. Dois versículos de número 10 e o de número 11. Vou repetir. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 10 e 11. Os irmãos não precisam repetir os versículos. Acompanhe aí, em raciocínio junto comigo. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos repetir o 11 comigo no 3, 1, 2, 3. Eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode sentar. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez. Quando o pastor estava viajando, eu estive aqui. A convite também da missionária Lúcia. E hoje, enquanto pastor aqui, a irmã Eliane, a Isabela, não sei se o Lucas está aqui, não? Tá não. Eu louvo a Deus pela essa família, porque vocês me ajudam, se preocupavam com as minhas filhas quando eram solteiras, como se fossem os pais dela. Lembra disso? Algumas coisas é confidenciado com eles, que talvez era restrito a mim e a minha esposa, mas nós confidenciávamos com eles por causa da presença de Deus que a gente vê em vocês. Revelo também todos vocês, né? Eu estou acompanhado da minha esposa, a Luciana está para trás, né? O diácono Fábio, a diaconisa irmã Marli e o senhor Ari, né? Irmão Ari, ele é crente, né? Vai passar pelas águas, não é? Eu estou feliz por estar aqui, confabulando com os irmãos as vitórias que Deus tem nos dado. Mas espera de mim, pregador, que você vai sair daqui pulando, né? Cada um de nós temos que trazer um coração adorador, para a gente não depender de ninguém. Chega todo mundo na dependência, quem vai ajudar alguém, né? Quem veio aqui para ajudar o pregador? Levante as mãos. Amém? Eu louvo a Deus que eu já pastorei aqui em 1997. Era recém-casado, não tinha nem filhos ainda. Eu tenho duas filhas já casadas, já não deu neto, já sou vovô. E eu vejo um templo grande aqui. Naquela época, então, o templo era daqui para lá, como o senhor pegou. Mas o pessoal me dizia que era lá no mato, num barraco de tábua. A irmã Bielda, o pastor Iela, a irmã Regina, o irmão Francisco Rodrigues, são do Senhor, que já dorme no Senhor. Pastorei também a irmã Eunice, que nós carinhosamente chamamos de Quita. Um Neumo, já está na glória, a esposa dele. Né? E fruto de oração de vocês, chegou aqui. E eu vou contar um segredo. Falei que o pastor Cláudio está bonito, ele pretende aumentar mais. Né? Amém? Só falo isso. E não há segredo que Deus ouviu. Eu estou feliz por ver essa obra assim. Estamos no curso de missões.
que não é culto do departamento. Missões é para a igreja. Tem uma diretoria por questão de ordem, de ética e assim por diante, né? Mas missões é o ir de Jesus para toda a igreja. E o texto que eu escolhi, eu quero transportar ele para o culto de hoje. Está no livro de Apocalipse. Quando fala Apocalipse, você pensa até num filme de terror, né? Apocalipse, né? É um dos livros que mais amedronta. Agora, crente e fiel não pode ter medo do livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse é um dos 17 livros proféticos na Bíblia. São 12 menores, 4 maiores e Apocalipse. O livro de Apocalipse é composto por 22 capítulos e 404 versículos, e foi escrito pelo apóstolo João. Foi escrito por quem? João. Quando foi escrito e por que foi escrito? Pretendo ser rápido nas minhas palavras, né? João foi um dos discípulos de Jesus que não morreu martirizado. João morreu com 94 anos de morte natural. João foi chamado entre os 12 apóstolos o apóstolo do amor. João não só escreveu o Apocalipse, como escreveu também o seu evangelho e as 3 epístolas. E quando ele está escrevendo a epístola, ele está velho. Ele não aguenta pregar mais com eloquência, igual vocês aí, né? Mas ele coloca o seu rosto no ombro e fala: filhinhos. Quer dizer assim, isso já é um capítulo de uma epístola, chamar de filhinhos. Ele está mostrando, assim tem o microfone aberto, ele está mostrando, né? Ele está mostrando o amor que ele tem. Ele está dizendo: me cabe a força, me cabe a saúde. Jesus já morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, mas eu não perdi o amor. Glória a Deus. Você olhando assim, João não merecia passar o que ele passou. João aparece no livro de Apocalipse, preso na ilha de Patmos. Por que João foi preso? Quem quer saber, levante as mãos. Nessa época aqui, o imperador era o imperador Domiciano. Ele foi um dos imperadores pior que existiu entre todos. A história diz que ele amava as lutas do Coliseu de Roma, só para ver o perdedor morrer. Ele tinha aquilo como um troféu. E a cultura do Império Romano na época era que o imperador, depois de morto, ele recebia adoração. Mas Domiciano achou isso pouco. Ele vai tentar mudar a lei. Ele vai fazer uma campanha política para que ele venha ser adorado ainda vivo. Presta atenção. Então ele vai fazendo aliança com os partidos, porque essa posição é política. E quando ele chega em Éfeso, quem está me ouvindo, diga aí. Amém. Quando ele chega em Éfeso, ele está com bastante votos para mudar a lei. Ele encontra uma comunidade de crente. Quem é crente aqui? Levante as mãos. Pastoreado por quem? Pelo apóstolo João. João já acha difícil adorar os imperadores depois de morto.
ele não concorda. Aí isso cai no ouvido de Domiciano e ele manda prender João na ilha de Patmos. Os teólogos chegam a dizer que João tinha 20 e poucos anos. Antigamente, nesse trecho, nessa época que nós estamos falando aqui, os bandidos, os homens ou as pessoas presas nessa ilha eram consideradas as piores pessoas. Olha para cá que eu começo a revelar o que Deus me mostrou. Para poder humilhar, humilhante, o bandido, o mau elemento, era feito pelas autoridades um crachá, olha para cá, uma placa, dizendo nessa placa o crime que ele cometeu. Talvez ali tinha ladrão de banco, não tinha banco naquela época, para você entender. Ali tinha quem mexia com as mulheres, com adolescentes. Tinha outro tipo de crimes, dessas pessoas desfilando com essa placa. E João carrega a placa para todo mundo ver ali naquela ilha, informando a todos: eu estou aqui por causa do Evangelho. Glória a Deus. Quantas pessoas estão se realizando, ou desculpa essa expressão, cantando vitória, porque é líder de convenção, é apóstolo, é bispo, é o pregador da noite, como eu não sou contra nada disso. Mas Jesus olha para João e disse: meu missionário é aquele que não se dobrou para o imperador, veio aqui para cumprir a pena e não ficou indignado com a placa no seu peito, informando: eu estou aqui por causa do Evangelho, eu estou aqui por causa do nome de Jesus. Se eu quisesse, eu tinha um gabinete, eu tinha uma sala com quantos assessores eu quisesse. Domiciano me dava isso, mas eu renunciei tudo e vim parar aqui, porque eu sou irmão igual a vocês, e por causa do Evangelho eu estou aqui. Quem pode adorar a Deus? Glória a Deus. Havia uma lei que quando acabasse o tempo do imperador em ativa, o que sucedia nele secava a ficha dos prisioneiros, e João ficou preso 4 anos nessa ilha. A história diz que a Polícia Federal, para você entender, era a Polícia Petroliana, que é a mesma federal daqui, matou Domiciano por tão ruim que ele era. Aí entra outro imperador, pega a ficha e checa tudo e diz assim: esse João, ele não cometeu crime nenhum. Por que ele está aqui há 4 anos? Porque Deus tinha levado ele para uma missão. A missão é essa: João não está no púlpito, João não tem pastor ao seu lado, mas quando ele entra na ilha de Patmos, ele diz no capítulo 1: estava eu na ilha de Patmos, e de repente do céu veio uma voz como uma de trombeta e disse: escreve o que eu vou te falar. Por que, pastor Daniel, tu está falando isso? Não precisa ser pastor presidente, não precisa cantar bonito. Aonde Deus te colocar, fica atento, que ali tem uma missão para você. O homem está preso, mas ele está acessível à voz de Deus.
pode adorar a Deus? Glorificar o nome do Senhor. Achou que era canto. Alabando. A Bíblia diz que por causa da obra, João para na ilha de Patmos. E Jesus agora precisa, porque Domiciano, ele tinha jogado, colocado, incentivado os crentes a parar de pregar. Ele vai, eu tenho anotado aqui, mas não vou passar tudo. Ele vai à igreja de Éfeso, uma igreja rica, mas não tinha amor. Essa não dá para mim. Escreve aí, João, para a igreja de Esmirna. Essa igreja tem muito dinheiro. Não dá para mim. E as outras que em casa você vai ler. Na sexta igreja, ele olha para Filadélfia. Essa igreja ficava na cidade de Filadélfia. E a Bíblia diz que Jesus falou para João: diz que essa igreja tem pouca força, não pouca força espiritual, mas ela tinha poucos crentes, porque esta cidade, chamada Filadélfia, acontecia constantes terremotos, e era uma cidade vulcânica. As pessoas se acampavam ali, pastor, e com menos de uma semana ia embora, e ali estava a igreja de Filadélfia. Diz os historiadores que muitas dessas casas ali nesse lugar tinham as paredes rachadas. Quem queria ser crente ali? Aí Jesus falou e disse: Filadélfia, que quer dizer fiel, aqui tem igreja rica, mas não tem amor. Aqui tem igreja, meu Deus, eu vou falar, e tem outras coisas, mas não tem o que eu estou querendo. Agora, por que Deus, na pessoa de Jesus, vai até Filadélfia? Porque crente de Filadélfia é crente mesmo. Olha para cá, para eu te ensinar uma coisa. Eu tenho uma matéria, não estou contando vantagem aqui, um seminário chamado Bibliologia. A bibliologia, ela tem como objetivo principal ensinar a mim e a você quem é Deus. Porque as pessoas, quando aceitam Jesus, muitos delas falam: agora Deus, está aqui um empresário, está aqui um deputado. Se você quer fazer gabinete para se apresentar a Deus, Deus não vai deixar você andar, porque Deus já conhece a mim e a você. A igreja de Laodiceia, ele disse: tu és miserável, pobre e nu. Você sabe qual é a diferença de pobre para miserável? Pobre é aquele que nunca teve, miserável é aquele que teve, perdeu tudo. Deus está dizendo: você, Laodiceia, eu estou trocando de igreja, mas eu já volto, já teve tudo, ou já foi pobre querendo tudo, eu te dei tudo e você virou miserável, agora não tem nada. Quando eu aceitei a Cristo, agora você sabe quem está chegando. Eu sei que está por aí, eu sei quem é você. Antes que tu formaste, ele passou isso para Jeremias. Antes que seus pais deitassem e se coabitassem, eu já tinha você como profeta das nações. O salmista diz: ainda informe, ou seja, sem forma, Deus já me conhece. Eu passo essa mensagem agora, não vem para cá. Queremos se intitular o pau, chega quebrantado. Deixa a sua oferta no pé do altar e vai consertar com o publicano. Isso é o evangelho puro, é o evangelho sadio, é o evangelho da igreja. Muitas delas estão precisando. Aí Deus, quem está me ouvindo, eu digo amém.
Jesus deu para o anjo dá para João, e João dá para a igreja. Alguns chegam a dizer que esse anjo é o próprio Jesus, em forma teofânica, ou seja, Jesus, muitas das vezes na Bíblia, ele era o próprio anjo. Todas as vezes que a Bíblia apresenta o anjo com a espada nua fora da bainha, é o próprio Deus na pessoa de Jesus. Ou o anjo do Senhor é o próprio Jesus. Aqui ele pode ser o próprio Jesus, ou um anjo enviado, mas eu vou ficar com o próprio Jesus. Ele disse para João: escreve as 7 igrejas. Agora chegou a igreja final de Filadélfia. Essa igreja, Deus o encontra. Meu Deus é forte. Levante as mãos dessa igreja. Aleluia. Deus elogia essa igreja. Deus não repreende essa igreja. Deus faz promessa para essa igreja. Vamos repetir, ele elogia essa igreja. Essa igreja não é repreendida por Deus, e Deus faz promessa. Eu repreendi o evangelista uma vez, eu dando aula na escola dominical. Ele disse para mim: se Deus voltar hoje, ele não vai encontrar 5 virgens prudentes, ele vai encontrar tudo louca. Eu falei: o que você está fazendo aqui então? Se você acha que tem 9 prudentes, 9 loucas, seja prudente. Olha para o seu vizinho do seu lado. Esse vizinho que está aí, ele é prudente, você também é. E se você não for, seja prudente hoje. E Jesus, ele vê que Filadélfia está do jeito que ele quer, ele vai se apresentar. Glória a Deus. Ele gostou de Filadélfia. Não assim começa o namoro. O rapaz gostou da bolsa e fala: não vou perder meu tempo, não vou me apresentar. Se eu tiver até um iPhone, eu falo que eu tenho. Se eu tiver uma bicicleta de corrida, eu vou falar que tenho. Eu não quero perder essa moça. Aí Jesus, ele chega e disse: João, escreve. Eu quero estar mais próximo da igreja de Filadélfia. Começa dizendo: olha aí, João. Porque Deus não erra o endereço. A Shopee pode errar o endereço seu. O Mercado Livre pode errar seu endereço. O carteiro pode errar seu endereço. Mas Deus que te trouxe aqui hoje, você veio para ouvir muita coisa, inclusive isso que eu estou pregando. Deus está dizendo: você não está no lugar errado. Eu que te trouxe aqui, porque eu olhei para você. Eu estou escrevendo através do meu filho e dos louvores aqui hoje aquilo que você precisa levar para a sua casa. Diz para a igreja de Filadélfia: quem já namorou aqui no tempo de carta? Você botava no correio, a moça gostava de receber. Hoje é no WhatsApp. Escreve aí, oh, aleluia. E você vai ser o carteiro, João. Você vai levar. Irmãos, aí Jesus falou: João, escreve aí. Eu estou amando essa igreja. Eu vou falar tudo que eu sei para ver se ela apaixona em mim ou continua assim. Diz para ela logo na primeira linha que eu sou santo. Aleluia! Diz para ela que eu sou santo. Fala para essa igreja, para não me largar, que eu sou santo. A palavra santo é separado. Diz para ela que você vai agradar dela. Oh, meu Deus, se eu marcar um encontro, porque Deus não marca encontro, Deus faz aliança. Diz para ela: não faça uma aliança com ela hoje. A palavra santo quer dizer separado. A primeira coisa que Deus vai falar com você quando quer ficar com ele é isso: eu sou santo. Aleluia! Eu não aceito mistura. Eu quero ficar com você. Nós vamos começar beijando, indo na praia. Não, eu vou falar quem eu sou, mas depois você não falar que está arrependido. Olha, eu não venho como rico, eu não venho como bilionário, eu não venho como presidente, eu venho como santo. Isso
Espírito. E ele diz: eu tive uma visão e vi os serafins. Serafim, pastor, é uma hierarquia de anjos, que significa ardendo em fogo. E ele disse: esse aí. Ele estava sentado no sublime trono, e os anjos tinham 6 asas. Se anjo tivesse asa, não podia ter 6. 6 é muito. Para que 6? Com 2 cobria o rosto, fala de temor. Aleluia. Com as 2 cobria os pés, fala de santidade. E com 2 voava. Ele está dizendo: eu sou santo, mas aonde eu for, levo. Eu não te deixo no vácuo. Quando você estiver com câncer, quando você estiver desempregado, eu não te deixo. Eu lembro quando eu estava com doença no hospital, eu recebi a presença do Senhor. Eu falo: Deus, eu não estou pregando, eu não estou cantando, eu não estou pastoreando, mas Deus está dizendo as 2 asas. E Isaías está te informando: eu vou aonde estiver você. Se for preciso, com essas 2 asas, eu tiro você de lá. Com essas 2 asas, eu te trouxe aqui. Com essas 2 asas, eu te animo aí. Com essas 2 asas, eu faço você chorar aí. Com essas 2 asas, eu faço você até pedir perdão aqui hoje. Deus, Deus de maravilhas. Já estou terminando. Jesus está se apresentando à noiva chamada Filadélfia. Ele não foi pedir: Tiago, era em casamento. Tem que conhecer primeiro. Porque tudo começa com um relacionamento. Se não relacionar com Jesus, pode cantar aqui igual Canário Belga. Lembra daqueles homens que falaram: em seu nome eu expulsei demônios, coloquei a mão sobre os enfermos, eles ficaram curados. Emiliana, a senhora que é minha professora, guarda isso aí. Jesus não desmentiu eles. Ele falou: eu sei que vocês fizeram isso, mas você nunca me viu como santo. Porque para Deus não é mandar beijinho, tchau, tchau. Para Deus se relacionar. Segura aí. Eu e você somos fruto, ou somos frutos do relacionamento dos nossos pais. A Bíblia diz assim: coabitou Abraão com Agar, Agar não Sara, e nasceu Isaac. Se não se relacionar com Deus, a gente fica só mandando beijinho de lado. Eu vou falar: pastor, me ajude em oração aí que eu vou falar isso. É por isso que tem crente que entra ano e volta ano, entra ano e volta ano, e ele não gera nada. Ele não muda. Copinha, te mandou e cai, subir. É mandar e açúcar, caçama. Deus está dizendo: para de tomar café comigo e ir embora. Vamos trocar esse encontro no relacionamento e posteriormente, no futuro mais próximo, no casamento. Tem quem está entendendo? Aí ele vai: escreve, João. Eu falei: fala com meu amor, Filadélfia, que eu sou santo. Não é só isso, não. Diz que eu sou verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, maravilha. Aleluia. Olha para cá, para te ensinar isso aqui. Você já sabe, eu vou só te lembrar. A palavra verdadeiro no hebraico são 3 letras. Emer. Essas 3 letras, Tiago, uma das letras fica no primeiro alfabeto hebraico. A segunda fica no meio do alfabeto hebraico. E a terceira fica no final do alfabeto hebraico. Jesus está dizendo: eu sou verdadeiro do início
no meio e no fim. É por isso que tem um crente que já cantou, já pregou, hoje está com 70, 80 anos acabado, mas ele sente a mesma presença de Deus. Ele perdeu a saúde, perdeu a visão, perdeu até o cônjuge, mas Deus está dizendo, assim como eu fui, quando você pastoreava, assim como eu fui, quando você cantava, eu também sou quando você. Deixa eu fazer uma ilustração aqui, mostrando a todos nós que Deus é verdadeiro. Aqui está faltando 2 dedos para completar com água. Se Deus falar comigo assim, meu filho Daniel, me dá um copo com leite, e eu ir atrás da parede, e quando estiver faltando esse tanto aqui, eu colocar para completar com água e der para Deus. Para Deus eu não dei um copo com leite, eu dei um copo com água, porque a palavra de Deus é sim ou não. Vamos pregar a verdade da palavra, senão vai ficar para trás. Olha para cá para eu fazer nada, eu falar uma frase, uma verdade pela metade para Deus é uma mentira completa. Glória a Deus. Meia verdade para Deus é o quê? Está fraco. Meia verdade para Deus é o quê? Meia verdade para Deus. Você tem coragem de olhar para alguém do seu lado, com todo respeito, e falar meia verdade para Deus. É uma mentira completa. Você lembra quando Ananias e Safiras ofereceu com meia verdade? Ele falou assim, por quê? Mentir-te contra quem? O Espírito Santo. Ele está dizendo, ou traz tudo. Não estou falando de dinheiro não, está falando coração. Ou traz tudo, ou não traz nada. Eu tenho uma ilustração que eu li no livro, eu gosto muito de ler, literatura evangélica. Diz que o moço fez uma casa muito linda com 3 cômodos, né? 2 quartos embaixo, cozinha, 2 quartos embaixo e 1 em cima. Ele falou, Jesus, pode morar no quarto de cima. No outro dia Satanás bateu na porta. Bateram na porta. E o moço abriu. Aí aquele bicho feio, que o diabo deve ser feio. Aí ele entrou, bagunçou os quartos de baixo, banheiro, cozinha. Aí o homem foi lá. Jesus, só ficar aqui. O bicho veio lá e bagunçou tudo, só não fez nada. Eu disse, aqui em cima ele não veio. Então faz o seguinte, quem sabe ele pode voltar, porque você não vai voltar. Fica em um dos quartos lá embaixo. No outro dia, quando o dono abre, o bicho de novo. Aí ele entra, né, e bagunça tudo. E Jesus continua no quarto lá em cima. Aliás, Jesus está no quarto que ele deu aqui. Ele foi no quarto de cima e aquilo só não veio, não viu ele. No quarto que o Senhor mandou ficar, ele não veio. Aí ele falou assim, então o senhor fica com a casa toda. Aí no outro dia, segura que eu vou revelar. Quem veio? O diabo. Tem diabo. Bateu na porta. Aí o dono foi abrir. Ele agarrou no ombro do homem e falou assim, agora quem abre sou eu. Porque mudou o negócio, o proprietário sou eu. Quem é o hóspede agora é você. E quando ele abriu a porta, o bicho feio olhou para Jesus e disse, perdão, hoje eu bati na porta errada. Ele está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele.
e o mais, Ele tudo fará. Mas sabe por que eu e você, às vezes estamos capengando? Porque nós escolhemos uma banda para Jesus e nós vamos ficar só com o pandeiro. Nós estamos dizendo, os outros, o inimigo vai tocar. Agora quando você entrega tudo. Aleluia! Glória! Aleluia! Deus é santo. Aleluia! E verdadeiro. Não posso entregar, não. Escreve aí, João, o meu amor, Filadélfia, que diante dela eu pus o quê? Uma porta aberta. Olha para cá, vou te revelar. Essa porta é o mesmo Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta da igreja. Igreja não é esse templo bonito. É cada um de nós que já aceitamos a Cristo. Ele está dizendo, isso aqui vai ser fechado depois do culto e vira um tabernáculo normal. Mas aonde crente, bota a mão no seu coração, você estiver, eu sou a porta. Você sabe o que significa porta? Você pode ter muitas coisas de valor dentro da sua casa, mas se não tiver porta, é ou não é? Porta fala de segurança. Só um inconsciente mesmo da vida vai comprar os melhores móveis, as melhores joias e guardar dentro da casa. Viajar uma casa sem porta. Glória a Deus. Você sabia que o porteiro está lá, o porteiro está aqui, mas Jesus está na frente dele. Aleluia! Mariana, me ajuda aí. Você sabia que o aprisco, aonde matavam ovelhas, o muro era alto, mas não tinha porta. Deixa eu sentar um pouquinho no seu lugar aqui. O aprisco está aqui, o aprisco aqui. O pastor sentado aqui. Ele disse, essa ovelha para sair, ou o ladrão entrar, ela é chumbelefaz. Tem que passar por mim. Eu quero ouvir mais glória. Aleluia! Tem que passar por mim. Por isso que o diabo falou comigo e com você hoje. Hoje eu divulgo, hoje eu pego ele, pego ela. Mas ele bateu de cara lá. Às vezes você discute em casa, fala com o seu esposo ou esposa, não brinca comigo, não, que eu sou operado, não posso brigar com ninguém. Eu falo assim, um dia você vai bater com a cara na porta. Eu falo, só se você for crente. Porque a porta que o crente bate a cara é Jesus Cristo. Aleluia! Ele disse o quê? Escreve aí para Filadélfia que diante dela eu pus uma porta aberta. E eu tenho o quê? A chave. Enquanto porta fala de segurança, chave fala de autoridade. Aleluia! Glória a Deus. Antes de eu me aposentar, eu trabalhei num emprego que eu olhava condomínio. Era 1h30 da manhã. Eu estava de touca, blusa de frio, pastor. Fora um pouco do condomínio, que estava no chamado horário de intervalo. Era de 1h30 a 2h30. O camburão parou. E viu eu de touca, de luva. Ele está certo, pensava que eu era gente estranha. O senhor está fazendo o quê? Eu falei assim, eu trabalho naquele condomínio. Como que você me prova que você trabalha lá? Eu meti a mão na chave e abri o portão. Ele quer que eu disse isso? Eu falei, eu sou autoridade ali, a polícia sabe. Você sabe por que o diabo não está no inferno e nem no céu? Porque Jesus tem.
Aplaude ao Senhor nessa noite. O diabo nem casa tem. Porque quando Jesus ressuscitou, tirou o salvo de lá e falou: vai morar debaixo da ponte. Eu estou sem conta que ninguém mora debaixo da ponte, não. Eu estou apanhando a chave. Eu posso ir para o céu, não. O céu só vou levar os crentes de Filadélfia. Meu Deus, pastor. E o versículo-chave, irmã Eliane, é o 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome. Eu quero só a parte A. Guarda o que tens. Guardar aqui não é entendido como guardar no local que eu e você estamos acostumados a fazer. Guardar aqui não é esconder. Guardar aqui é não negociar. Aleluia! Eu fui pregar numa igreja e você pode voltar quando aqui de novo? Eu falei, deixa eu voltar no culto de ensino. Isso aqui não tem mais essas coisas. Culto de palavra. Isso não atrai pessoas. A pessoa quer procura. Chave de emprego, chave de Honda Civic, chave de casa na praia. Isso é o evangelho algodão doce. Atrai as crianças, mas não mata a fome das crianças. E se comer mais de um ainda passa mal. Estão apresentando o evangelho e a culpa não é de Deus. Estão enchendo a igreja, mas não estão esvaziando o mundo. Jesus está dizendo, não foi isso que eu preguei na cruz do Calvário. Eu preguei, se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem, é relacionamento. Você se relaciona comigo ou com você, as coisas ruins eu vou tirando de você. Eu vou usar o senhor como exemplo. Meu último emprego ali dentro da Álvares, eu saía às 7 horas da manhã, encontrava com ele, a pé, com um caderno na mão, e eu falava, pastor Cláudio, ora por mim. Passava até vergonha. Ele abria o caderno, falava, quem são esses homens aqui? Daniel Crisóstomo, Luciana, Gabriele e Giovana, meu nome, da minha esposa e das minhas 2 filhas. Glória a Deus. Não negocia isso. Aleluia. Há 3 anos eu fui diagnosticado com câncer de reto baixo. 6 meses antes de fazer a quimio e a rádio, posteriormente a cirurgia, eu vou falar, eu usava fralda. E quem botava fralda em mim era a minha esposa. Glória a Deus. Um dia eu falei assim, ela vai embora. Vai lá com meus botões. E o Espírito Santo falou, não vai não. Porque o que vem de mim não tem barganha. Encontrei com um moço que foi no meu casamento, eu sou casado há 30 anos. Ele disse, você ainda é casado com aquela mulher que eu fui no seu casamento? Eu, sim, tem 30 anos. Como é que vocês aguentam isso? Eu falei, porque a gente não negocia. Eu quero ver glória. Talvez você não vai chamar eu para pregar na sua igreja, mas eu não posso ir embora sem falar isso. O prato da barganha está aí, mas você não vai concluir, porque Deus te trouxe aqui hoje. Aleluia. Deus de maravilha. Aleluia. Vai dando glória para me ajudar. Quando eu estava internado, Deus fiel, aleluia. uma irmã ligou para mim e disse, pastor Daniel, eu peguei o seu número com a sua irmã biológica, sem pedir permissão do senhor. Mas Deus vai deixar uma sequela no senhor. Eu sou ostomizado para sempre. Vai deixar uma sequela. Mas todo lugar que você for,
fala que eu te mandar. Porque Deus não cansa, porque Ele é Espírito. Mas Ele está vomitando o evangelho falsificado, o evangelho pirulito, o evangelho de chiclete, aonde nasceu uma ruga, tem outra ali, vai pagar, aonde o cabelo ficou branco, aonde o médico disse que está doente, está na hora de negociar. Deus diz para Filadélfia: olha, escreve aí, João, para eles guardar, porque o que eu tenho, o que eu tenho, eu não boto em promoção. Quem aqui conhece a irmã Nelma? Como é que chama aquele lugar? 10 anos. O marido no leito. Você não vai nem querer pagar o meu lanche hoje, porque você acredita que eu estou te batendo, mas Deus corrige o que ama. Deus solta aquele que tem por filho. Ela fala comigo: pastor Daniel, ora pelo irmão Antônio, o meu amor. Deus está com saudade disso. Meus amigos, glória na reduzida, só olha o seu lado. Deus sente falta disso. Deus não aguenta mais. Porque aquilo que Ele não suporta, que Ele mandou dizer que não é para acontecer. E Ele disse: guarda o que tens. Não negocia. Eu te dou uma volta. Porque o que Deus dá, ferrugem não come, traça, ladrão não leva. Deus está mudando casamento de hoje. Aleluia! Deus está mudando relacionamento. Glória a Deus! Não ora para ela ou ele morrer, não, que Deus pode levar o orador primeiro. Verdade, aleluia! Eu estou dizendo, eu estou te dando força para suportar. Glória! Eu estou te dando força para você aguentar até o dia que eu determinei. Amém? Eu não vou pedir ninguém para cantar, porque a hora já passou. Mas eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no